Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro arrumaram mais um problema. A situação já é grave, né? Um abandonou o mandato, foi parar nos Estados Unidos com a conversa de que foi perseguido, não sei por quem, né? Vozes da minha cabeça aí. E de lá prometeu que ia arrumar sobretaxa para o Brasil, desgraçar com a vida econômica brasileira. Saiu a lista do Trump, o Brasil foi um dos países menos afetados do mundo, o que mostrou que o clã Bolsonaro não tem influência coisíssima nenhuma sobre a política do presidente dos Estados Unidos. Enfim, um problema atrás do outro. Agora eles arrumaram uma nova, viu, Miguel? De tanto pressionar na Câmara, vocês devem ter visto aí que nos últimos dias eles interromperam, obstruíram a pauta na Câmara dos Deputados, paralisaram o Congresso praticamente com essa história da pauta da anistia. E assim, os líderes partidários que não são do PL, né, o partido do Bolsonaro, o Partido Liberal, do Centrão, republicanos, PP, PSD, Patriota, Avante, esses caras aí que de vez em quando votam aí junto com o bolsonarismo, esse pessoal começou a ficar meio irritado, porque, olha, tá atrapalhando o meio-campo aqui, tá dando problema. Essa pauta não é nossa, só tá faltando alguém falar para eles, desculpa falar, não queria ser indelicado, mas assim, ninguém liga para essa história de anistia, só vocês. E, no entanto, eles seguiram insistindo e passaram a pressionar e ameaçar lideranças desses partidos na Câmara. E os caras começaram a ficar fulos da vida, olha eu aqui preservando a língua vernacular, para não falar palavrão, os caras ficaram fulos e começaram a chegar no Hugo Mota, no presidente da Câmara, e falar, vê só, ninguém aqui está interessado nessa história, a gente tem um monte de troço para aprovar aí, emenda, um monte de acordo né, com o governo, outras coisas contra o governo, e enfim, a gente fica paralisado aqui por causa dessa claque infernizando com essa história de anistia, e a gente não quer anistia. E como é que faz? Enfim, o Hugo Mota deu uma ordem, né, que não é bem uma ordem, ele não tem poder para isso, mas ele orientou, olha, nenhum líder partidário assina nada de anistia. Deixa que eles fiquem catando milho lá, procurando um por um os deputados, para que juntem aí as 257 assinaturas, eles dificilmente vão conseguir, porque o pessoal não quer do Centrão, e deixa correr. Só que assim, agora os caras ficaram tão irritados, Miguel, que eles estão partindo para uma espécie de um revanchismo. Eles estão chateados com essa cobrança e esse arroxo público que eles estão tomando e começaram a prometer deixar a coisa realmente do jeito que está e deixar Bolsonaro morrer seco sob o sol. Ou seja, vai ficar aí, ninguém vai votar anistia nenhuma, encheu o saco. Agora o Bolsonaro tem mais um problema. Ele vai ter que contornar isso e fazer com que essas figuras do centrão desses partidos, em parte aliados do PL e do bolsonarismo, mas que não são ideológicos, digamos assim, ele vai ter que trazer esses caras de volta. Só que esses caras estão feridos, eles não estão gostando desse controle ostensivo, né? Porque o bolsonarismo virou uma espécie de fiscal de deputado agora. Todo mundo tem que acompanhar o que eles querem. E isso é mais um problema. Eu queria ouvir a opinião aí do Miguel do Rosário sobre essa gelada, digamos assim, que deu aí, né? Porque deu uma congelada na anistia. E agora ele está com mais um problema, que é o pessoal do Centrão, que sempre o ajudou, com raiva, bastante irritado, e querendo dar o troco nessa pressão que eles estão impondo lá dentro da Câmara. Miguel. Henrique, isso é muito interessante, porque isso mostra um fator na política que pouca gente dá atenção, mas que é muito importante, muitas vezes até determinante, que é o lado humano dos políticos, né? A gente tem a tendência de analisar a política sempre pelo lado ideológico, fulano é de esquerda, fulano é de direita, fulano é centro-esquerda, é centrão, mas tem um lado que muitas vezes é preponderante, que é o lado humano, que aí entra um lado, fulano enche o saco, fulano se irrita com uma coisa, tem as relações humanas, né? Quem fala muito disso é o Tocqueville, no livro dele, num clássico, é o Souvenir, né? Traduzido para Memórias de 1848, em que ele fala exatamente isso, né? E isso acontece agora, né? Os bolsonaristas, eles enchem o saco de todo mundo, eles são muito agressivos, eles não têm boa relação com outras pessoas. Por isso que era natural que isso acontecesse em algum momento, né? E agora, com essa pressão... E tem um outro fator também, né, que eu acho que está fazendo diferença. É o fato do Donald Trump ter feito essa pataquada aí de tarifaço, que é uma vergonha, né? Qualquer pessoa com o mínimo de pontos, ele
ele desestabilizou o comércio mundial, né? As bolsas do mundo inteiro estão caindo, está gerando prejuízo. E aqui no Brasil também houve no final ficou tarifa de 10%, que não é tão grave, mas é 10%, né? É 10% ainda sobre cumulativa, né? Sobre outras que já existem. Então fica todo mundo assim, pô, o Trump é um cretino, né? Ele é um idiota, porque a verdade é essa, é um governo de idiotas. Então, isso aí acabou desmoralizando também os bolsonaristas, né? Porque sabe que eles ficam pendurados no Trump, né? Em algumas partes do Trump. Então, o Centrão não é tão assim, ligado nas questões ideológicas de Trump, né? Eles querem dinheiro, né? Enfim, né? E agora, por exemplo, esse Centrão está até mais relaxado, porque o Brasil, agora está claro que o Brasil vai ganhar dinheiro com esse tarifaço idiota do Trump, né? Porque agora a China está jogando duro. Essa China de hoje não é a China de 100 anos atrás, que o Ocidente humilhava, fazia tudo, pintava, bordava. Não, a China de hoje é uma China com muita bala na agulha. Então, eles retaliaram com 38% de tarifa sobre todos os produtos americanos, 38%. Cumulativo também, em cima de qualquer outro que já teve, mais 38%. Isso aí detona a soja americana. Entendeu? A China só compra soja, basicamente, de 2 países, Estados Unidos e Brasil. A Argentina vende um pouco também, mas é pouco. Quem tem quantidade é Brasil e Estados Unidos. O Brasil já estava dominando o mercado chinês, né? No ano passado, 69% da soja importada foi brasileira, né? E o resto é americana. Agora, tchau. Vai ficar tudo para os brasileiros, né? Enfim, eles perderam essa batalha, né? Agora, claro que ainda falta a gente entender qual é o que vai acontecer. Tem o fato também do presidente Lula estar construindo as relações. O presidente Lula não está parado, né? E esse Centrão, o pessoal fica, o Lula está perdendo aprovação, mas o Centrão não se mexe tanto com essa coisa de aprovação de pesquisa, tanto que o Temer era o presidente mais impopular do mundo e era o que tinha mais aprovação no Congresso da história. Passava tudo. Não é isso. Tem a ver mais com a relação construída entre o governo e o Congresso. E o Lula tem muito know-how. Ele é presidente pela 3ª vez. E essa viagem que ele fez para o Japão com o pessoal da Câmara, que foi com o Arthur Lira, com o Alcolumbre, o Hugo Mota, né? E com o Pacheco, foi uma jogada muito inteligente. Ele se aproximou desse pessoal, né? Ele fechou um acordo com o Hugo Mota, né? E o Hugo Mota, ele é um político, ele é novo, né? Mas ele é bem vaselina, já está bem claro, né? Não totalmente no mau sentido, no sentido de político, né? Que fala uma coisa para os bolsonaristas vão conversar com ele fala, não, beleza, vou ver, na volta eu compro, a gente até brincou ontem, né? Dá uma enrolada nos bolsonaristas, mas o fato é que no momento os bolsonaristas perderam, né? Perderam o Congresso Nacional, o Centrão. Ele está interessado em discutir coisa séria, não essa palhaçada de anistia. Tem coisas sérias que envolvem o bolso de muita gente, né? Esses caras têm que responder ao empresariado, e os empresários estão querendo aprovar algumas reformas importantes para o bolso dos brasileiros e da atividade econômica do país, né? Enfim, então, e aí perdeu o Mané, né? Perdeu o Mané. Vamos ver se isso sustenta, mas é bom para o Brasil, né? Tudo que o bolsonarismo perde, o Brasil ganha. A verdade é essa.